Olá, está no ar o Dia de Campo na TV. O programa de hoje vai falar sobre o Mirapasto, um método integrado de recuperação de pastagens. Você também vai ficar por dentro das últimas novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias e aprender a fazer um delicioso brigadeiro de batata doce no quadro Na Mesa. E para começar, acompanhe agora no quadro Sempre em Dia como está sendo o trabalho da Embrapa Roraima com a integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que está ajudando no desempenho de plantas arbóreas na região. Confira! Desde 2008, a Embrapa Roraima vem intensificando trabalhos com o sistema ILPF, com núcleos de pesquisas em campos experimentais e áreas de produtor. O objetivo é identificar modelos mais promissores desses sistemas para as condições do Estado em relação a indicadores biofísicos, econômicos e ambientais. Dentre as principais avaliações que vêm sendo realizadas estão o desempenho do componente arbóreo no sistema. A característica fundamental do componente arbóreo para o uso em sistemas ILPF é a possibilidade de cumprir múltiplas funções dentro do sistema. As espécies florestais mais comumente utilizadas são geralmente as de valor comercial, que têm a função não só de sombrear, mas reaproveitar a madeira, além de poderem ser usadas como quebra-vento, cercas e como componentes ornamentais da propriedade. Em 2009, nós implantamos um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta na nossa propriedade, com a utilização de árvores, teca principalmente, para a produção de madeiras num futuro bem próximo. E vale ressaltar a importância desse componente árvore no sistema. Aqui nessa área, era uma área de pastagem já bastante usada, bastante degradada a pastagem, e nós recuperamos ela e ao implantar o componente árvore, nós verificamos, a partir do momento que começamos a utilizar o gado, o rebanho no meio das árvores, que havia um maior ganho em todos os aspectos, no conforto animal, no manejo, na facilidade do manejo, na própria ambiência para os nossos colaboradores e no ganho de peso e, consequentemente, no ganho econômico. Os animais ganharam mais peso, se sentiam mais confortáveis, estavam numa condição mais favorável de criação. E este componente, a gente utilizou ele porque a gente acredita que no futuro próximo, se não tivermos enquadrado nesses preceitos modernos de produção, assegurando um meio ambiente mais equalizado, mais resguardado, a gente não vai conseguir comercializar o nosso produto. Então foi pensando nisso que nós implantamos as árvores, porque no futuro próximo nós buscamos vender não só a produção do meio das árvores, mas sim as árvores, que têm uma demanda constante e que consequentemente vai dar mais retorno econômico para o nosso sistema. É um sistema que a gente não usa isoladamente, não busca isoladamente a resposta de cada atividade, e sim de todo o componente, e de preferência que uma atividade deixe algo de benéfico para a atividade subsequente. A Embrapa Roraima está analisando o desempenho dos componentes arbóreos em área de produtor em região de floresta. A espécie que vem sendo utilizada é a teca, que apresenta alto valor madeireiro. Resultados preliminares têm mostrado que o plantio dessa espécie deve ser realizado logo no início do período chuvoso, após a semeadura da cultura anual. As linhas de plantio da teca devem ser orientadas no sentido leste-oeste, para que ocorra maior penetração de luz nas entrelinhas, favorecendo o desenvolvimento de culturas anuais e forrageiras. Os estudos mostram que aos 52 meses no sistema agro-silvio-pastoril avaliado, obteve-se até 0,171 metros cúbicos de madeira por árvores, volume superior ao obtido no sistema de silvicultura de teca, que foi de 0,104 metros cúbicos. Um projeto que começou em 2009, hoje com 8 anos. No primeiro ciclo, que nós entendemos dos 3 primeiros anos, foram de culturas anuais consorciadas com as árvores de teca.
onde observou-se os primeiros resultados que não houve interferência das árvores na produção dos grãos. E, por outro lado, as árvores se beneficiaram das culturas anuais, onde elas obtiveram um melhor desempenho quando em contato com essas culturas. No segundo ciclo, veio quando os animais entraram no sistema, também se buscou a sinergia entre os componentes e o que foi observado, com resultados nos ganhos mais expressivos dentro do sistema dos animais do que fora deles. E na parte ambiental, observamos a recuperação paulatina da matéria orgânica no solo. Do lado social, a maior qualificação da mão de obra proporcionou um aumento de renda para os colaboradores que trabalham nesse sistema, devido à inclusão de outras atividades que não existem na atividade pecuária de forma solteira. Boa parte das pastagens do Brasil sofre algum tipo de degradação, o que abre espaço para o surgimento de plantas invasoras, o que prejudica a produção de forragens e a produtividade do gado. Para enfrentar esse problema, o produtor agora conta com o Mirapasto, método de recuperação de pastagens degradadas. O método identifica 4 práticas que devem ser adotadas para reverter a degradação e aumentar a produção do pasto. Na primeira reportagem, vamos conhecer a primeira prática de manejo proposta pelo Mirapasto, que é o controle das plantas indesejáveis adultas. Confira. Um dos maiores entraves para a boa produtividade do campo e do gado, seja ele de corte ou de leite, tem sido o alto grau de infestação das pastagens. Além de diminuir a oferta de alimento para os animais, prejudicando a renda do produtor, a presença de plantas daninhas como o capim-anone e a xirca desvaloriza o campo. Já outras plantas, como a Maria Mole, trazem prejuízos mais sérios, como intoxicação, sofrimento e morte de animais. Mas como agir com relação às invasoras? Qual o momento correto de enfrentá-las? Quando o nível de infestação é baixo, os animais conseguem manter a sua produção, pois escolhem as plantas forrageiras mais nutritivas. Entretanto, estudos recentes da rede de pesquisa do capim-anone mostram redução significativa do pasto nativo ou cultivado a partir de 20% de infestação pelo capim-anone. Assim, é fundamental que o produtor faça o controle dessas plantas adultas o mais cedo possível, ainda na fase inicial da invasão. Essa atitude gera menos trabalho e menos gasto. O produtor deve se preocupar em intervir na infestação do capim-anone bem no início, porque já desde o início as primeiras plantas começam a deixar muita semente e se não for tomado nenhum cuidado, essa infestação vai aumentar muito rapidamente e vai causar a diminuição da produção da pastagem. Então ele deve intervir rápido. As formas tradicionais de controle não funcionam no caso do capim-anone e de outras invasoras, que deixa uma grande quantidade de semente. Então, ao eliminar a competição, ela faz com que o capim-anone se estabeleça com mais vantagem, porque tem muita semente no solo e ele tem uma capacidade de se instalar mais rápido do que as outras plantas forrageiras. O Mirapasto faz uso do controle seletivo de herbicida para matar somente as plantas invasoras e deixar as plantas forrageiras vivas. Esse controle seletivo ele é feito com a Campo Limpo, para áreas maiores, que é um equipamento tratorizado, ou com a enxada química para infestações em menor densidade. Os aplicadores seletivos como a enxada química e a Campo Limpo exigem que seja feito um preparo no campo antes da sua utilização, para deixar as plantas forrageiras mais baixas que as plantas invasoras.
No caso da Campo Limpo, os aplicadores têm que ser posicionados na altura das folhas das invasoras. É importante cuidar para que a aplicação não seja feita quando estiver muito frio ou com baixa umidade no solo, pois para o herbicida fazer efeito, a planta precisa estar em crescimento ativo. Nessa situação onde foi aplicado com a enxada química, então a gente preserva a vegetação do entorno da toceira que está morta, e com isso essa vegetação vai tramando e vai ocupando o espaço que antes era estabelecido pelo capim anone. Para fazer o uso da aplicação seletiva de herbicida, que o Mirapasto recomenda, a gente precisa ter uma diferença de altura para posicionar os aplicadores somente nas plantas-alvo, nas plantas daninhas, no caso capim anone ou da Maria Mole. Assim, os aplicadores não vão tocar nas plantas forrageiras que vão estar mais consumidas, com porte mais baixo. Com isso, a gente vai conseguir posicionar o aplicador seletivo para aplicar o herbicida somente nas folhas das plantas daninhas. Para conseguir essa diferença de altura, a gente vai ter que regular a carga animal. Com isso, a gente vai forçar os animais a consumirem bastante esse extrato de plantas forrageiras, e eles vão naturalmente diferenciar as plantas daninhas ou as plantas indesejáveis que eles não vão consumir. Com isso a gente vai conseguir a diferença de altura, e aí nesse momento a gente faz a retirada dos animais. No caso de plantas lenhosas como senécio, Flor das Almas ou Maria Mole, a gente tem que fazer uma roçada prévia antes da aplicação seletiva de herbicida, para que a planta renove seus tecidos e tenha folha nova, ativa, que vai ajudar na absorção do herbicida. No caso do capim anone, a roçada não é o procedimento efetivo para controlar a invasora. Ela pode até mesmo ajudar a levar sementes de um lugar infestado para outro que não tenha invasora dentro da propriedade. Uma outra prática que pode ser utilizada objetivando uma melhor aplicação seletiva de herbicida é o pastejo misto de ovinos e bovinos na mesma área. Isso porque as ovelhas selecionam partes das plantas que os bovinos não selecionam, criando um gradiente no pasto. Os ovinos eles têm uma tendência a pastejar mais baixo, ou as plantas mais rasteiras também. E com isso a gente consegue ter uma diferenciação das toceiras do anone para aplicação com a Campo Limpo, que depois vai pegar só as folhas das toceiras do capim anone, preservando então as espécies forrageiras de melhor qualidade que ficam embaixo. Por outro lado, o pastejo realizado exclusivamente com ovelhas tende a ter, com o passar do tempo, um maior nível de infestação no pasto. Isso porque as ovelhas excluem o capim anone da dieta e penalizam muito as outras espécies. A principal invasora que nós temos dentro do nosso campo nativo, na nossa propriedade, é o capim anone. Nós vimos realizando um manejo de controle de forma não ordenada e não seletiva. A partir do contato com a Embrapa, com o programa Mirapasto, nós passamos a fazer um controle de forma seletiva e ordenada, com a adubação, com a roçada química, com a introdução de espécies de inverno, seguido por introdução de espécies de verão. Os procedimentos do Mirapasto podem ser iniciados em qualquer época do ano em que a planta invasora apresente crescimento. Na região sul, onde se pode cultivar forrageiras durante o inverno e durante o verão, em pastagens com mais que 70% de invasoras, o ideal é que a aplicação de herbicida seja feita antes do inverno, durante o final do verão e início do outono. Com isso, pode-se implantar pastos de inverno por sobressemeadura a lanço, após a aplicação seletiva de herbicida. Durante o inverno e a primavera, os animais terão forragens de qualidade para se alimentar e as touceiras da invasora apodrecem, facilitando a semeadura de espécies de verão. Após a aplicação seletiva de herbicida no outono, estabelecimento da pastagem e uso da pastagem durante o período frio, é necessário verificar as plantas remanescentes das invasoras na área onde se fez a primeira introdução. Aqui a gente pode ver algumas plantas de capim anone que escaparam à primeira aplicação de herbicida. Então é necessário que se faça o controle dessas plantas para evitar que elas deixem sementes e reinfestem a área.
As práticas do mira-pasto para a recuperação de pastagens incluem 2 outros passos importantes: a correção e a manutenção da fertilidade do solo e a introdução de espécies forrageiras. Somente com um solo forte e bem adubado, as forrageiras de interesse conseguem vigorar sobre as plantas invasoras. Confira agora na segunda reportagem. Infelizmente, no Brasil, diferente das condições de cultivo de grãos, ainda é muito comum o produtor usar as pastagens sem atentar para os cuidados com o solo. Sem a devida correção e manutenção da fertilidade do solo, ele vai se degradando cada vez mais. Depois, para recuperar, é necessário muito mais tempo e mais dinheiro. Enquanto isso, as invasoras vão ganhando terreno, por já estarem adaptadas a solos pobres e degradados. Mas para quem não quer chegar ao fundo do poço, é preciso estar atento à fertilidade do solo e à reposição de nutrientes. Só assim será possível garantir a produtividade e a persistência das plantas nativas e cultivadas. Para manter esse nível de fertilidade adequado do solo e a conservação do solo também, é necessário que o produtor faça a análise do solo para ver o que está faltando ali, para ele poder repor em nível adequado com a espécie forrageira que ele quer cultivar. Existem espécies que têm demanda maior do que outras. Então, nesse caso, o produtor deve planejar para que ele possa colocar todos os insumos no solo que vão suprir melhor essa forrageira e aí ele ter uma resposta econômica e produtiva melhor. Uma outra ação do método mira-pasto, que visa recuperar a degradação do solo e das pastagens, é a introdução de espécies forrageiras e o manejo da ressemeadura natural. Para assegurar este pilar do método, será necessário que o produtor introduza espécies forrageiras de verão ou de inverno para cobrir a área que antes tinha o capim-anone ou outras invasoras que foram controladas seletivamente. Além disso, essas forrageiras servirão de alimento para o gado até que o campo nativo ali se restabeleça. Nos estados da região sul, a gente tem a oportunidade de fazer o cultivo de forrageiras de inverno. Nesse caso, a semeadura pode ser feita a lanço, sem a necessidade de revolvimento do solo. Nessa área, por exemplo, após a aplicação seletiva de herbicida, foi feita uma semeadura de trevo branco e azevém a lanço, que ocupou a área durante o inverno. Os procedimentos do mira-pasto devem ser repetidos até o completo restabelecimento da pastagem. Não é possível se recuperar apenas em um ano com uma aplicação, é preciso ter persistência, mas entender que esse processo ele vai reverter em maior lucro, maior produtividade e maior disponibilidade de pasto para alimentar os animais, revertendo o processo de degradação. Bom, aqui nessa área, num primeiro momento, a gente fez um amostreio da análise de solo para ter a tomada de decisão de qual fertilizante utilizar para um melhor desempenho dessa área em relação à acidez, aos níveis de fósforo e potássio. A partir disso, nós realizamos um controle seletivo do dossel dessas plantas, que foi o quê? Dissecar através da roçadeira Campo Limpo essas plantas de anone que nós podemos ver aqui, que estão dissecadas. Aqui, sobre essa área, foi realizada a semeadura direta de aveia e azevém, no intuito de utilizar essa área no período de inverno, uma área que era extremamente ociosa. Ao final do ciclo de produção das forrageiras de inverno, é recomendado que se maneje a área para a ressemeadura natural das espécies, especialmente o azevém. Assim, no próximo ciclo, o produtor terá menos custo para a implantação dessas forrageiras e também terá a população de azevém mais adaptada à região. Agora a gente está numa fase do mira-pasto, passando do período de inverno para o período de verão. Então nós estamos estabelecendo aqui o sorgo forrageiro. A gente já vê as plantas de capim-anone controladas num tom mais de palha, E com isso a gente vai ter a sucessão e vai ter o sombreamento pelo sorgo forrageiro das plantas remanescentes do capim-anone. E também nesse período de estabelecimento as plantas nativas vão deixar semente. Agora, nessa mesma área, com o sorgo forrageiro já estabelecido, os animais podem aproveitar a forragem de alta qualidade.
Aumentando a produtividade, o retorno do investimento na recuperação pelo mirapasto fica garantido. Como se pode notar, o sorgo ocupa o espaço da invasora, ajudando no controle. Plantas forrageiras de porte elevado, como capim-sudão, sorgo forrageiro ou mileto, são bastante interessantes no manejo de plantas indesejadas, especialmente o capim anônimo, uma das principais plantas indesejadas das pastagens sulinas. A importância da estatura dessas espécies está em causar sombreamento, que pode reduzir em até 75% o número de inflorescências por planta de capim anone. No entanto, é preciso verificar se o capim anone realmente está numa infestação elevada que requer essa implantação da pastagem de verão. Pode ser utilizado no manejo preventivo ainda com o aplicador Campo Limpo, evitando dessa forma a produção de novas sementes da espécie. O combate às plantas indesejadas deve ser planejado em conjunto com os cuidados com o solo e a introdução de espécies forrageiras. Para não dar chance para as invasoras, o pasto deve ser mantido com uma altura residual adequada. Essa prática de manejo sustenta o quarto pilar do mirapasto. Veja na terceira reportagem. Aqui nós estamos numa área que é a divisa entre dois sistemas de produção e é notória a diferença entre o sistema mirapasto e o sistema tradicional que é executado há muitos anos na região. Dentro de um sistema nós temos baixa disponibilidade de pasto, muita matéria seca perdida, enquanto no outro sistema nós temos um alto aproveitamento do pasto e, por consequência, uma conservação melhor desse solo. É preciso que o pasto tenha sempre uma quantidade residual de folhas, seja no inverno ou no verão, competindo com as invasoras, sem que ocorra a degradação da pastagem. Então, mantendo esse nível adequado, a gente tem uma possibilidade de ter uma pastagem como essa, por exemplo, onde o nível de forragem disponível é bastante alto, há um sombreamento e uma melhor competição com as espécies invasoras. Existe, de acordo com o tipo de forrageira, um resíduo ideal que deve permanecer no pasto. Essa altura ou massa de forragem residual é muito importante para dificultar o estabelecimento das invasoras e permitir uma recuperação mais rápida para o pasto que vai servir à alimentação animal. O manejo de pasto na nossa propriedade ele é feito a partir do crescimento da matéria seca. A partir de 600, 800 quilos, os animais entram na área e à medida que a disponibilidade de matéria seca vai aumentando a carga animal. Assim, quando ela vai diminuindo a carga animal nessas áreas de pastagem. A vedação temporária de áreas, visando a recuperação das plantas forrageiras ou sua ressemeadura natural, é muito importante no mirapasto. Essa área mesmo que nós podemos ver aqui, já está sendo realizado o diferimento de pasto, que é o quê? A gente veda a área, saem todos os animais da área para realizar a ressemeadura de azevém na área. Sendo assim, no próximo ano, dentro do custo da implantação desse sistema, a semente de azevém não entra nela, porque ela já vai estar, no solo aqui. Todas as ações dentro desses 4 pilares que vimos até agora devem ser repetidas ao longo do tempo, reduzindo gradualmente as plantas indesejáveis na pastagem. O tempo necessário para a redução efetiva da infestação vai depender da situação de cada propriedade e da forma como o combate for realizado. Experimentos realizados nas áreas da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, mostram reduções expressivas de infestações e aumento no ganho de peso diário dos animais. Para garantir a eficiência do mirapasto, deve-se evitar a entrada de novas sementes de invasoras nas áreas submetidas às ações propostas no método, seja por implementos, veículos ou por animais transportados de pastagens infestadas. O ganho animal e a produtividade por área, ele é maior nas áreas submetidas ao método mirapasto, em comparação às áreas infestadas ou às áreas degradadas. Isso porque, nas áreas degradadas, boa parte da superfície é ocupada por plantas invasoras,
ou mesmo por solo descoberto. Ao contrário, no mirapasto a gente melhora a condição para as boas plantas forrageiras suprirem a necessidade dos animais e com isso ter um ganho econômico e produtivo maior. As pesquisas realizadas na região sul, aqui na campanha do Rio Grande do Sul, mostram ganhos acima de 400 quilos de peso vivo por hectare ano nas áreas recuperadas pelo método mirapasto. Quando as áreas eram infestadas, esse ganho não passava de 70 quilos por hectare. Assim, o processo de reversão da degradação ele é pago com eficiência quando a gente utiliza os métodos de forma planejada e sequencial ao longo do tempo. Levando em consideração que a propriedade também faz o cultivo de soja, o resultado é muito positivo, pois nessas áreas que a gente tem o uso do mirapasto, nós conseguimos estender o período de pastoreio até 50 dias após a entrega das áreas para a soja, que nesse ano de 2016 foi realizado no dia 20 de setembro. Além desse período estendido, nós temos uma área destinada única e exclusivamente para a pecuária. Então a prioridade é o boi que está em cima dessa área e não o cultivo de soja subsequente. Recuperar uma pastagem degradada não ocorre da noite para o dia e tem um custo. Por isso, é sempre melhor evitar que a degradação e a infestação de plantas indesejáveis cheguem em sua propriedade. E como prevenir? É o que você confere agora na quarta reportagem. Algumas práticas podem evitar a infestação de plantas indesejadas. Uma delas é não revolver o solo, utilizando a semeadura direta sempre que possível. O revolvimento do solo deve ser evitado porque ele traz as sementes que estão abaixo da superfície para cima. Com isso ela vai ter um poder de germinação e uma capacidade de reinfestação maior. Então é preciso evitar o revolvimento do solo. Da mesma forma, quando se faz a semeadura direta das espécies forrageiras de clima quente, é preciso respeitar uma velocidade que não promova um revolvimento excessivo do solo. O sulco de plantio deve estar bem fechado e evitar que essa terra de baixo, contendo semente das invasoras, volte para a superfície e com isso traga problemas de reinfestação. Outra recomendação importante é não dessecar toda a vegetação da pastagem. Ao fazer isso, abre-se espaço para a germinação de sementes de invasoras. Sem competição, as invasoras costumam se estabelecer melhor que as plantas forrageiras. Quando novos animais chegam na propriedade, é importante ter à disposição, assim que eles saem do curral, uma área reservada com pasto bastante abundante para fazer o período de quarentena. Nessa área os animais vão poder comer e eliminar possíveis sementes que eles venham trazendo no trato digestivo. Com isso, impede-se que o animal saia estercando pela propriedade, o que vai gerar novos focos de infestação, onde muitas vezes o produtor não vai ter acesso e não vai poder visualizar no primeiro momento. Nesse potreiro, ao contrário, um potreiro pequeno, uma divisão pequena com abundância de pasto, o produtor vai poder localizar esses focos de infestação inicial e fazer um controle bastante rigoroso. Isso auxilia muito a evitar o processo de invasão dentro da propriedade. Quanto melhor for a disponibilidade de pasto e maior for a qualidade, menos tempo os animais precisam ficar na área de quarentena. Com forragem de boa qualidade, de 8 a 10 dias, é suficiente para que os animais eliminem a maior parte das sementes do trato digestivo. Para evitar a degradação da pastagem, devem-se monitorar os pontos de entrada das sementes das plantas indesejadas, controlar seletivamente as plantas invasoras nas entradas de água da chuva, proximidade de porteiras, currais e piquetes de quarentena. Isso ajuda a manter o pasto limpo. Controle também as invasoras nas beiras de estradas, pois as sementes se aderem aos pneus e aos equipamentos, e quando caem, iniciam novos focos de infestação, agravando o problema. Como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar, pois reverter a degradação de uma pastagem gera custos e transtorno para o produtor e para o meio ambiente. Portanto, prevenir a infestação é preservar o patrimônio do produtor
e das futuras gerações. Ficou interessado e quer saber mais sobre o Mirapasto? Então entre em contato com a Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, Rio Grande do Sul. O telefone é código de área 53 3240 4650 e pela internet no embrapa.br/pecuária sul. E continue agora com mais informações da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias. Um pacote tecnológico destinado à análise de solos promete facilitar o acesso a esse serviço no Brasil. Desenvolvido pela Embrapa em parceria com a iniciativa privada, a tecnologia chamada de SPEC Solo analisa a amostra em apenas 30 segundos. Além da rapidez, é possível analisar o solo de forma não destrutiva e econômica. Já a análise convencional demora dias para apresentar os mesmos parâmetros do SPEC Solo. Pesquisa identificou possíveis entradas de nova praga no país. Trata-se de uma lagarta catalogada pelo Ministério da Agricultura como praga quarentenária 1, ou seja, de importância econômica potencial para cultivos nacionais. O estudo feito pela Embrapa levantou as áreas mais prováveis de entrada da lagarta e o resultado vai subsidiar o trabalho de vigilância do Ministério. Já está no ar site criado pela Embrapa para homenagear a cientista Joana Dobenheim. O site conta um pouco da história de uma das pioneiras da empresa e disponibiliza fotos, notícias e depoimentos de pessoas que conviveram com ela. A pesquisadora foi a homenageada da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que este ano teve como tema Ciência Alimentando o Brasil. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. A obtenção de insumos para a indústria a partir da glicerina é uma das frentes de pesquisa em que a Embrapa Agroenergia está investindo. Veja detalhes deste trabalho no quadro Repórter em Campo. O biodiesel está no mercado brasileiro há 10 anos e tem como principais matérias-primas os óleos da soja, do algodão, além do sebo bovino. Nas usinas, o processo que converte esses óleos em biodiesel gera também uma grande quantidade de glicerina. Aqui no Laboratório de Processos Bioquímicos da Embrapa Agroenergia, uma linha de pesquisa busca micro-organismos capazes de converter essa glicerina numa série de produtos químicos. Nós vamos conversar agora com uma das pesquisadoras que participa desse projeto, a Thaís Salum. Thaís, por que estudar a obtenção de novos produtos a partir da glicerina? Bom, a glicerina bruta, que é obtida a partir da produção de biodiesel, ela, para ser utilizada na indústria farmacêutica ou cosmética, por exemplo, ela precisa passar por um processo de purificação. E esse processo ele é bastante oneroso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentar aproveitar essa glicerina bruta de baixíssimo valor de mercado para a produção de compostos químicos de alto valor agregado. E esses compostos eles podem ter aplicações em diversas indústrias, como, por exemplo, alimentícia, cosmética, farmacêutica. Thaís, e vocês estão fazendo esse trabalho utilizando micro-organismos, não é? Por que utilizar os micro-organismos? Bom, os micro-organismos eles têm um potencial biotecnológico enorme. Eles são biofábricas que são capazes de produzir uma quantidade muito grande de compostos químicos diferentes. E o Brasil ele tem uma biodiversidade imensa, né? Então nós precisamos explorar essa biodiversidade que nós temos. Agora eu queria que você explicasse como é feito esse trabalho, quais são as etapas. Bom, primeiramente a gente faz uma coleta de materiais como solo, plantas, água, de diferentes ambientes. A partir daí a gente faz um isolamento, né, de leveduras, bactérias, fungos filamentosos que estavam contidos nesse material.
Então, nós pegamos esses micro-organismos e fazemos uma seleção para ver quais são os micro-organismos que conseguem crescer utilizando glicerina. A partir de então, nós partimos para a fermentação, né, onde nós cultivamos esses micro-organismos num meio líquido contendo a glicerina, e depois nós analisamos os produtos que esses micro-organismos geraram. Uma vez identificado um produto de interesse, a gente passa então a estudar condições de cultivo para produzir esse produto em maiores quantidades. E que resultados vocês já conseguiram? Ainda estamos buscando micro-organismos, né, produtores desses compostos químicos, né, de interesse, mas nós já encontramos alguns e estamos, nesse momento, fazendo a parte de otimização do processo de produção desses compostos. Ok, Thaís, muito obrigada. Vivian Kies para o Repórter em Campo. O brigadeiro é um dos doces mais típicos da culinária brasileira, mas quem pensa que só é possível fazer esse doce com chocolate está muito enganado. Fomos até o município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, buscar a receita do brigadeiro de batata doce. Aquele mesmo docinho tradicional das festas infantis, só que muito mais nutritivo para você comer sem culpa. Fique de olho! Hoje estamos aqui para apresentar mais uma forma alternativa do uso da batata doce. Esse produto que é tão bem aceito na nossa agricultura familiar, principalmente aqui no município de Canguçu, então nós vamos mostrar para vocês como fazer um brigadeiro com batata doce. É uma receita prática, muito barata, muito versátil, tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá. Nós já temos aqui então 2 xícaras de batata doce cozida e amassada. 2 colheres de sopa de nata, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 pitada de canela em pó e meia xícara de leite condensado. E depois nós temos chocolate granulado, que é uma opção, né, de enrolar os brigadeiros, e a gente apresenta também a opção de usar o amendoim torrado e moído para enrolar os brigadeiros. Bom, então nós já temos aqui a batata cozida e amassada, nós vamos colocar, né, a nata, as 2 colheres de sopa de nata. É bom a gente dar uma homogeneizada nessa nata. Vamos colocar o chocolate em pó, a pitada de canela em pó e, por último, então, o leite condensado. E vamos levar ao fogo até dar o ponto que ele comece a desgrudar do fundo da panela. Agora que os ingredientes já estão bem misturados, bem homogeneizados, nós vamos levar ao fogo até dar o ponto. Então tá aqui o nosso brigadeiro. Ele deu o ponto, a gente despejou ele no prato para ele esfriar um pouquinho, tanto que a gente aguente para enrolar os docinhos. Esse brigadeiro a gente enrola ele quente, não se deixa esfriar porque fica mais difícil para enrolar. E a mão deve estar bem sequinha, né? E não precisa necessariamente untar a mão, passar gordura que nem a gente faz no brigadeiro normal. E aí então é só enrolar os docinhos, né? Passa no chocolate granulado. Se quiser pode enfeitar, né? A gente aqui está enfeitando com um amendoinzinho. E a gente costuma também dizer que dá para usar como alternativa ao chocolate granulado o amendoim torrado e moído. Então é o mesmo sistema, ele dá um pouquinho o gostinho do amendoim, mas é uma coisa mais
barata, né, que as pessoas têm em casa, que pode ser usado como alternativa. Então é isso aí. Se você gostou da receita e não conseguiu anotar os ingredientes, fale conosco. Ligue para o escritório da Emater de Canguçu, 3252 1580, e um bom proveito a todos. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!